Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar a história riquíssima do cuidado da Igreja Católica com os pobres, uma tradição que atravessa séculos, né? Exato. Nossa base principal vai ser o capítulo 3 de uma exortação apostólica recente, um documento papal chamado Dilexité. O objetivo aqui é entender como essa atenção aos mais necessitados evoluiu e por que, segundo esse texto, ela é tão central para a fé cristã. Sabe? Não é só um extra. Vamos a fundo nisso. Isso mesmo. E é bom lembrar que a Dilexité faz parte de um projeto maior do Papa Francisco, né? Ele foca muito nessa ligação vital entre o amor de Cristo e a proximidade real com os pobres. Isso já aparece logo no comecinho do documento. Interessante. Então, hoje a gente vai seguir essa trilha dos exemplos históricos que a própria exortação traz para sacar a profundidade dessa tradição de serviço. Ótimo. E um ponto de partida que eu acho fascinante é essa ideia dos pobres como verdadeira riqueza da igreja. Isso é totalmente contraintuitivo, né? Completamente. A história de São Lourenço, lá em Roma, no século III, ilustra isso de um jeito, dramático. Quando pressionaram ele para entregar os bens materiais da igreja, o que ele fez? Reuniu os pobres, os doentes, os marginalizados e apresentou eles. E a força dessa cena, ela ecoa muito tempo depois nas palavras de Santo Ambrósio, um daqueles grandes pensadores cristãos dos primeiros séculos, os padres da igreja. Sim, comentando o gesto do Lourenço, Ambrósio diz tipo assim, estes são os tesouros da igreja. E aí ele faz aquela pergunta que não cala, né? Que melhores tesouros teria Cristo do que aqueles nos quais ele mesmo disse que estava? É uma inversão total de valores. O tesouro não está no cofre, está na pessoa necessitada onde Cristo está presente. Essa perspectiva muda tudo, né? Não é só sobre, vou ajudar. É reconhecer um valor ali, quase sagrado, em quem a sociedade muitas vezes descarta. Precisamente. E outros padres da igreja vão nessa linha também. Para eles, o pobre não era só alguém para receber caridade. Era um caminho, um acesso privilegiado para encontrar Deus. Um caminho para Deus. Isso. A caridade, nesse sentido, era mais que uma boa ação. Era a fé se mostrando concreta. A fé no verbo que se fez carne, né? A fé de que Deus se fez humano em Jesus, vivendo a nossa condição, inclusive a pobreza. Então, ignorar o necessitado era ir contra o próprio jeito de Deus pensar, como Santo Inácio de Antioquia já alertava lá no século II. E essa fé tinha que virar ação, né? Não podia ficar só no discurso. O modelo da primeira comunidade cristã, que está lá nos Atos dos Apóstolos e que a exortação menciona, era isso. Partilha de bens, uma atenção real às necessidades do dia a dia. Totalmente. São Justino, outro escritor antigo, explicava para os não cristãos que essa ajuda mútua vinha de se verem como irmãos em Cristo. Tinha uma ligação forte entre o culto, a celebração e a vida prática. Sim, a exortação até destaca isso, né? Nas primeiras reuniões de oração, o que era coletado ia direto para os órfãos, viúvas, doentes, presos e estrangeiros. Não tinha essa separação, aqui a gente reza, ali a gente ajuda. Era tudo junto. Fazia parte do pacote. Exato. Bem na linha do que São Tiago escreveu. A fé sem obras é morta. Uma coisa validava a outra. Essa integração parece que foi chave desde o começo mesmo. Sem dúvida, o cuidado com os pobres não era um apêndice, sabe? Era parte vital da igreja. Um exemplo muito claro disso é aquele episódio nos Atos dos Apóstolos, da reclamação das viúvas de origem grega. Ah, sim, que se sentiam deixadas de lado na distribuição. Isso, e a resposta dos apóstolos não foi tipo, deixa pra lá, foi criar uma estrutura. Eles instituíram os diáconos dedicados a essa diaconia, essa palavra grega, para serviço prático, né? E é muito significativo que Santo Estevão, o primeiro mártir cristão, fosse um desses diáconos. Ele uniu o serviço aos pobres com o testemunho máximo da fé. Essa necessidade de organização já ali nos primórdios parece que já apontava para as estruturas maiores que vieram depois, como os mosteiros, monaquismo. Exatamente. A vida monástica é um passo importante nessa organização e aprofundamento do cuidado. Lá no Oriente, São Basílio Magno, no século IV, é uma figura-chave. São Basílio. Isso era parte essencial da espiritualidade.
Até os monges, que eram pobres, tinham que trabalhar para se sustentar e ajudar quem precisava mais ainda. Quer dizer, a contemplação não afastava da ação. Pelo contrário, né? Alimentava. E o Basílio levou isso a um nível impressionante com as Basiliades, lá em Cesareia. Era um complexo social gigantesco. Tinha hospedaria, hospital, lugar para os leprosos, escolas, oficinas, tudo voltado para acolher e cuidar dos pobres e doentes. Nossa! Para ele, não tinha como estar perto de Deus sem estar perto física e afetivamente de quem está sofrendo. O amor concreto validava a fé que ele professava. E no Ocidente a gente tem São Bento de Núrcia, no século VI, com a famosa regra beneditina, né? Aquele guia para a vida no mosteiro. Ele também colocava a hospitalidade no centro. Com certeza. A instrução era clara: acolher pobres e peregrinos com o máximo cuidado, porque neles se recebe o próprio Cristo. Isso transforma o ato de acolher numa coisa muito profunda, um ato de fé mesmo. Transforma o olhar, né? Totalmente. E os mosteiros beneditinos viraram, por séculos, não só centros de oração, mas verdadeiros refúgios, polos de caridade. Acolhiam todo tipo de gente necessitada, viajante, doente, órfão, viúva. A própria rotina do mosteiro, com o lema Ora et Labora, reze e trabalha, era vista como uma escola de caridade. O trabalho manual dava dignidade e criava recursos para partilhar. É interessante esse contraste com a cultura de exclusão que muitas vezes existia fora dos mosteiros, né? Eles não só acolhiam, mas ensinavam a cultivar a terra. Preservavam conhecimentos, educavam crianças, formavam artesãos. Funcionavam como centros de promoção humana mesmo, oferecendo dignidade, novas perspectivas. Eram tipo uns oásis de inclusão. Esse modelo monástico foi fundamental por muito tempo, mas a sociedade muda, né? Com o crescimento das cidades na Idade Média, surgiram outras formas de pobreza. A pobreza urbana, mais visível, mais desafiadora. É aí que aparecem as ordens mendicantes, lá pelo século XIII. Mendicantes eram aquelas ordens que viviam de esmola, é isso? Mas o que tinha de tão novo nelas? A grande novidade era a radicalidade da escolha pela pobreza. Franciscanos, dominicanos, agostinianos, carmelitas, eles não só ajudavam os pobres, eles escolhiam ser pobres junto com eles. Ah, entendi. Viviam andando por aí, sem ter bens, nem individualmente, nem como grupo. Confiavam totalmente na providência de Deus e na ajuda das pessoas. Era um testemunho muito forte. E São Francisco de Assis é quase o símbolo desse movimento, né? A exortação destaca ele como central nessa primavera espiritual. Absolutamente. Francisco levou essa imitação de Cristo pobre a um nível radical. Aquele casamento dele com a senhora pobreza não era só abrir mão de coisas materiais. Era uma escolha de vida para se identificar com os últimos. É uma identificação mesmo, sim. A primeira regra franciscana dizia claro: os frades não se apropriem de nada, peçam esmola confiadamente, porque o Senhor por nós se fez pobre neste mundo. Era uma pobreza que criava relação, sabe? Fazer-se menor, próximo, irmão de todos, especialmente dos leprosos, dos excluídos, vendo neles a imagem viva de Cristo sofrendo. Essa radicalidade acabou contagiando outros, né? A exortação menciona Santa Clara de Assis, que fundou o ramo feminino, as Clarissas. E ela lutou muito pelo tal privilegium paupertatis, o privilégio da pobreza. Que era basicamente o direito de viver sem posses, né? Como liberdade espiritual. Exato. E Tarbi São Domingos de Gusmão, o fundador dos dominicanos. Ele viu nessa pobreza voluntária um testemunho essencial para a pregação da verdade do evangelho ter credibilidade. Para ele, tinha que aprender o evangelho por baixo, junto com o simples. Os dois perceberam que a coerência entre a vida e a mensagem era fundamental. As ordens mendicantes, então, foram muito mais que só instituições de caridade. Elas foram um chamado à conversão para a igreja toda, para a sociedade. Questionaram o acúmulo de riqueza, o poder. Um questionamento forte. Sim. Propuseram a pobreza não como um destino ruim, mas como escolha livre para acolher o irmão e seguir Cristo mais de perto. Viraram um sinal de uma igreja mais humilde, mais fraterna, mais peregrina. Essa variedade de respostas ao longo da história é impressionante.
E o cuidado não era só com a falta de dinheiro ou comida, como a gente já viu com São Basílio. A atenção aos doentes também tem uma tradição longa. Sim, é outro fio condutor muito forte. A exortação lembra São Cipriano, bispo de Cartago lá no século III. Durante uma epidemia terrível, ele chamou os cristãos para não abandonarem os doentes, fossem cristãos ou não. Ele dizia que aquele era um momento de provar se a fé e o amor eram de verdade. Que coragem, hein? Numa epidemia. Pois é. E séculos depois, essa dedicação virou instituição, com ordens focadas no cuidado dos enfermos, como a de São João de Deus e a dos Camilianos, fundada por São Camilo de Leles, os dois no século XVI. A regra dos Camilianos, que o texto cita, pedia para os religiosos um afeto materno ao cuidar dos doentes, como uma mãe cuida do seu filho único doente. Essa imagem do afeto materno me leva direto para o papel fundamental das mulheres consagradas nesse campo, né? O documento menciona as Filhas da Caridade, fundadas por São Vicente de Paulo e Santa Luísa de Marillac, as Irmãs Hospitaleiras, tantas outras congregações femininas que se dedicaram de corpo e alma à saúde dos mais pobres. Um trabalho muitas vezes invisível, né? Mas essencial. Elas não só cuidavam dos doentes em hospitais, em casa, mas criavam postos de saúde onde não tinha nada, ensinavam higiene, ajudavam nos partos, ofereciam consolo, presença. Era o tal remédio da compaixão, como diz o texto. E esse legado continua hoje, né? Em hospitais, clínicas, postos de saúde católicos no mundo todo, especialmente onde mais precisa. Exato. É a igreja tentando tocar a carne sofredora de Cristo nos mais vulneráveis. E a exortação fala de outra forma de serviço ainda mais radical, a libertação dos cativos. Isso mesmo, inspirada naquelas palavras de Jesus em Lucas, que veio proclamar a libertação aos cativos, a igreja desde cedo se preocupou com cristãos que eram presos. Mas ali entre os séculos XII e XIII, com o drama de muitos cristãos capturados e escravizados, principalmente no Mediterrâneo, surgiram ordens com um carisma específico para isso. Um dom especial para essa missão. É. Para a redenção desses cativos. Os trinitários de São João de Mata e os mercedários de São Pedro Nolasco. E o que tornava essas ordens tão diferentes? A radicalidade delas. Eles não só juntavam o dinheiro para pagar resgates, mas estavam dispostos a se oferecer no lugar dos prisioneiros. Os mercedários faziam um impressionante quarto voto. Quarto voto? Além dos normais de pobreza, castidade e obediência. Sim, o quarto voto era o de entregar a própria vida, se fosse preciso, para libertar um cristão que estivesse em perigo de abandonar a fé no cativeiro. É difícil imaginar um compromisso maior que esse. Nossa! Oferecer a própria vida por um desconhecido. Isso dá uma dimensão muito profunda para essa caridade. Teologicamente, eles viam essa libertação como um ato de amor trinitário, sabe? Um reflexo do amor que se doa dentro da própria Trindade, na visão cristã. E como uma continuação da obra redentora de Cristo. E a exortação nos lembra que essa missão libertadora continua super atual. Como assim? Diante das novas escravidões de hoje, tráfico de pessoas, trabalho escravo moderno, exploração sexual, dependências químicas, digitais. A caridade cristã de verdade sempre vai ter essa dimensão de libertação. Faz todo sentido. E chegando mais perto da gente, o texto destaca figuras modernas que viveram essa dedicação total aos mais pobres. Santa Teresa de Calcutá é talvez a mais famosa no mundo todo. Sim, o trabalho das missionárias da caridade que ela fundou, recolhendo os moribundos, os descartados nas ruas de Calcutá. Virou um símbolo universal. Mas a abordagem dela não era só assistencialismo, era reconhecimento da dignidade. Era diferente, né? Muito. Recolhia os rejeitados, lavava as feridas, dava um fim de vida com ternura, com respeito. Ela dizia, e a exortação cita isso, não precisam da nossa piedade nem da nossa compaixão, precisam do nosso amor e do nosso respeito. E de onde vinha essa força toda? O texto, citando João Paulo II, diz que era da vida de oração dela, da contemplação silenciosa de Jesus na Eucaristia.
Era dessa união com Cristo que nascia a capacidade de ver e servir Ele nos mais pobres. E aqui no Brasil a gente tem o exemplo luminoso de Santa Dulce dos Pobres, né? O anjo bom da Bahia. Ela viveu esse espírito com uma criatividade impressionante. Transformou um galinheiro num hospital. Superou 1000 obstáculos com ternura, com uma fé que não abalava. A obra social dela, gigantesca, nasceu da atenção aos mais necessitados. É verdade. Santa Dulce. Tem tantos outros. A exortação menciona São Bento Maine, que se dedicou a pessoas com sofrimento mental, São Charles de Focal, que viveu entre os tuaregues no Saara, Santa Catarine Drexel, trabalhando com indígenas e afro-americanos nos Estados Unidos, Irmã Emanuele, que viveu no meio dos catadores de lixo no Cairo. A lista é enorme e inspira muito. O que a gente pode tirar como lição principal desses exemplos modernos e de toda essa história que a gente percorreu? Olha, acho que a conclusão-chave que a exortação ressalta bem é uma mudança de olhar. Os mais pobres não são só pessoas que recebem nossa ajuda, objetos da nossa compaixão. Eles são, de um jeito misterioso, mestres do Evangelho. Mestres do Evangelho? Forte isso. O desafio não é só levar Deus para eles, é reconhecer que Deus já está ali, de um jeito especial. O serviço vira um encontro, uma troca, onde a gente também é evangelizado por eles. João Paulo II falava da especial presença de Cristo nos pobres. Então, resumindo nossa conversa, o fio que parece ligar São Lourenço lá no século III, com Santa Dulce aqui no século XX, essa constatação de que a caridade, o amor que vira serviço concreto, não é um detalhe na vida cristã, né? Não é um departamento social da igreja. É, na verdade, o critério decisivo para saber se o nosso culto a Deus é verdadeiro. Perfeito. Todas essas formas que a gente viu, hospitalidade, educação, saúde, libertação, tudo aponta para essa centralidade do amor em ação. Exatamente. E isso nos liga de volta à mensagem central da Dilexia Iterbi. Existe um laço que não dá para cortar entre a fé que a gente professa e a atenção aos pobres. A igreja, para ser fiel a si mesma, precisa sempre se configurar aos últimos, reconhecer neles essa presença especial de Cristo que a gente falou, que nos questiona e nos transforma. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Se toda essa tradição nos ensina não só a ajudar os pobres, mas a reconhecê-los como mestres do Evangelho, como gente que carrega uma sabedoria misteriosa, como diz a exortação, como é que essa perspectiva poderia mudar de verdade o jeito que a gente lida com a solidariedade hoje, com a busca por justiça social? Seria só uma questão de dar ou também de aprender com eles, de receber deles? É a questão crucial, né? Talvez o desafio maior seja passar da simples assistência para uma partilha de vida, para um reconhecimento mútuo. E a gente pode terminar com aquela esperança que está no final da exortação, que através dos gestos concretos sejam grandes